Então, monômio é uma expressão algébrica formada por uma parte numérica. O que é essa parte numérica? Essa parte numérica ela vai se chamar coeficiente, certo? E uma parte literal, no qual não há operação de adição ou subtração entre elas. Então, no monômio, eu vou ter a parte literal, e que é a parte de letras, né? Que já fala, o literal já quer dizer letras, e o coeficiente é a parte de número. Então, vocês precisam saber que os monômios, eles têm uma definição. O que é uma expressão algébrica? São números e letras sem sinais de mais e menos no meio. Então, vai ter um número, uma letrinha ou duas letrinhas, isso é um monômio. E esse monômio se chama expressão algébrica. O que é essa expressão algébrica? É uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou só números, certo? Então, aqui fica melhor de vocês visualizar o que é um monômio, tá? Então, como a prof falou no início, ele é dividido em duas partes, que é um número que se chama coeficiente do monômio, tá? Isso vai cair na atividade avaliativa. E uma variável ou produto de variáveis, que são chamadas letras, que é a parte literal, inclusive suas potências, caso existam. Então, aqui são exemplos das partes de um monômio. O monômio ele pode ser constituído da parte do coeficiente, que é este número aqui, e a parte literal, que são a parte de letras, que podem ser chamadas de variáveis ou produto de variáveis. E quando existe potência, ó, estão vendo que é 3xy ao quadrado? Esse ao quadrado, ele faz parte das letras. Então, esse númerozinho pequenininho vai fazer parte das letras, que é a parte literal. Então, se eu fosse separar aqui esse 3xy ao quadrado, ficaria 3 como coeficiente, que é o meu número, e y ao quadrado, a parte literal, que é a parte de letras, certo? E também pode ocorrer de aparecer só as letras. Quando aparecer só letras, quer dizer que aqui na frente desse W existe um número, e esse número é o número 1. Então, sempre como uma regra matemática, quando não aparece número onde nós sabemos que existe, por exemplo, ó, esse 2x está elevado ao número 1. Embora ele não apareça, ele existe sim, que nem esse 3xy ao quadrado. Esse x está elevado ao expoente 1. Embora não apareça, ele está aqui. Como o 1 que não aparece na frente do dado. Se eu fosse pedir para vocês, me diga qual que é o coeficiente e qual que é a parte literal do monômio WZ. Vocês iam me dizer que o coeficiente é o número 1. Ele não está aparecendo, mas é o 1. E a parte literal, que é a parte de letras, é o W e o Z. Então, os monômios são divididos em partes, coeficiente e parte literal. Gravem sempre que parte literal são as letrinhas com as suas potências, tá? E a parte de coeficiente é a parte de número. Vocês estão me ouvindo, galera? Sim, G. Sim? Eu sempre vou perguntar, porque às vezes eu não vejo se o sinal da internet cai ou não, tá? Tá. Como chamamos a parte numérica de coeficiente e a parte com letras de parte literal? Quando o monômio se apresenta sem parte numérica, seu coeficiente é 1. É aquilo que a prof acabou de falar, certo? Então, aqui tem 3 exemplos. 5x, onde o meu coeficiente, né, é 5, e a letra, a minha parte literal é x. Eu tenho menos 3y, quando aparece números com sinaizinhos na frente, como, por exemplo, o sinal de menos, então, o coeficiente da variável, né, variável é a letra, y é igual a menos 3. Então, quer dizer que o meu coeficiente
vai pegar o sinalzinho de menos da frente, tá? Como a parte de letras pega o expoente que está aqui em cima da letra. E aqui a minha parte de coeficiente vai ser igual a 1, e a minha parte literal vai ser a letra Z. Então, aqui eu tenho exemplos, tá? Separados de coeficientes e parte literal. Então, ó, menos 10y, o meu coeficiente vai ser menos 10, e a minha parte literal y. Menos 5xy ao quadrado, o meu coeficiente vai ser menos 5, e a minha parte literal vai ser xy ao quadrado. Aonde o meu monômio é 4x ao quadrado, y ao quadrado, o meu coeficiente é 4, e a minha parte literal é x ao quadrado, y ao quadrado. E aqui onde o meu monômio é só constituído de letras, que aparentemente é, a parte de coeficiente é 1, onde não aparece, e a parte literal é a letrinha B, C. Grau de um monômio. Como que a gente faz para identificar o grau de um monômio? Para um monômio com coeficientes não nulos, temos que seu grau se dará através da soma entre os expoentes da parte literal. Por exemplo, eu tenho aqui 3a ao cubo, b ao quadrado e c ao cubo. Como que eu vou saber qual que é o grau desse monômio? Então, nós temos que, ó, para um monômio com coeficientes não nulos, temos que o seu grau se dará através da soma entre os expoentes. Então, aqui está entrando o que a gente já estudou, que é as propriedades das potências, né? Porque monômios também são potências. Então, aqui entra a propriedade de somar os expoentes, certo? Então, aqui, ó, vou colocar exemplo. Qual que seria o meu grau deste monômio aqui, ó? Menos 15x ao quadrado, y. Eu sei... hoje tá difícil, gente. Deu. Então, quando eu falo que um monômio, como eu posso dizer que o grau... qual que é o grau do meu monômio? É quando eu tenho que somar os meus expoentes. Lembram que eu falei que às vezes não aparecia a letrinha aqui em cima do y? Então quer dizer que, embora não apareça esse número 1, eu tenho que somar esses dois números. Então, para eu saber o grau do meu monômio, eu preciso somar as minhas potências, os meus expoentes das partes das letras. Então, 2 mais 1 é 3. Então, eu posso dizer que o menos 15x ao quadrado y é de grau 3. Nesse 7a ao cubo, b ao quadrado, c elevado na quarta potência. Eu vou somar todos os meus expoentes das letrinhas A, B e C. Então, 3 mais 2 mais 4 vai dar 9. Então, eu posso dizer que o monômio é de grau 9. Quando a variável se apresenta sem expoente, sabemos pelas regras de potenciação que seu expoente é 1, que é o que a prof acabou de explicar aqui em cima. Quando o monômio não apresenta parte literal, isso é importante. Quando ele não tem letras, então ele é um monômio de grau 0, tá? Então, por exemplo, se aparecer só lá o número 5, ou o número 2, ou o número 10, para vocês colocarem qual que é o grau dele, vai ser de grau 0. Por que de grau 0? Porque ele não apresenta letras, só a parte de coeficiente, que é número. Então, por ele não apresentar letrinhas, o grau dele vai ser 0, certo? Então, para sabermos o grau dos monômios, nós precisamos apenas somar os expoentes das letrinhas, tá? Ah, mas professora, se aparecer só uma letra e sem número, então vai ser de grau 1, porque a letrinha que não aparecer número é um expoente 1, certo? Ou, por exemplo, aqui é 2x elevado ao quadrado, que é 2.
Então, ele vai ser de grau 2. Se aparecer só uma letra com um número em cima, você vai indicar aquela letra com um número. Essa regra de somar é para quando aparece mais de 3 letras, certo? Daí você vai somar todas as letras. Mas, por exemplo, se aqui não aparecesse o y, seria de grau 2, porque é x ao quadrado. Por exemplo, no 7, se não aparecesse nem o a e nem o b, só o c elevado na quarta, seria um monômio de grau 4, porque só está aparecendo o número 4 como expoente, certo? Estão me ouvindo? Sim. Semelhança entre monômios. Os monômios, eles só vão ser semelhantes quando as suas partes literais forem iguais, tá? Então, ele é só semelhante quando eu tenho duas letras iguais. Por exemplo, qual monômio meu que vai ser semelhante ao 3A? Só pode ser o 6A, porque esse 9A ao quadrado tem um 2 como expoente. E aqui no meu 3A, eu não tenho nada de expoente, eu tenho o expoente 1, né, que não aparece. Então, o único monômio que eu posso colocar como semelhante ao 3A vai ser o 6A, tá? Qual que é o meu monômio semelhante ao 7AB? O único monômio semelhante a ele vai ser o 8AB, porque o A está elevado a 1 e o B também está elevado a 1. Então, o que importa para um monômio ser semelhante ou não vai ser as letrinhas iguais, mas tem que ser tudo igual. Se eu tenho, por exemplo, 8A ao quadrado, para eu achar um monômio semelhante, eu tenho que achar um número qualquer, mas que a letra esteja elevada ao quadrado. A letra A esteja elevada ao quadrado. Então, o único monômio semelhante a 8A ao quadrado é o 9A ao quadrado, certo? O 6A não pode ser semelhante. Por quê? Porque esse A está elevado ao número 1. E aqui não está aparecendo, ó. Vejam que tem diferença desse A e desse A. Então, ele só pode ser semelhante quando a parte de letras forem iguais. A parte de coeficiente, que é dos números, não importa. Mas as letrinhas têm que serem iguaizinhas, ok? Por exemplo, 5AX. O que é semelhante a 5AX? Eu posso ter o 10AX, porque eu tenho A elevado a 1 e X elevado a 1. E aqui no 5 também, A elevado a 1 e X elevado a 1. 6AY. O que é semelhante a AY? Eu tenho o menos 15AY. Porque, ó, parte de coeficiente, que é os números, não importa ser diferente, mas as partes de letras, eu preciso que sejam iguais, certo? Para um monômio... Oi? Tipo, pode Pode falar. aparecer 3 iguais? Pode aparecer. Mas você vai ter que olhar as letras, tá? Se as letras forem iguais, não tem problema. Pode aparecer mais de 2 monômios semelhantes, não vai ter problema. Mas Tá bom. tem que olhar a letra. Se as letras forem iguais, eles são semelhantes. Os números não importam nessa hora da semelhança, mas as letras importam, tá bom? Tá bom. Então, esse AY, ele vai ser semelhante a menos 15AY, certo? Então, ó, o que eu quis dizer lá atrás? Eles precisam ser iguais. A parte de números não importa, mas a de letras precisam, ó. 3A e 4A são semelhantes, porque aqui eu tenho A elevado a 1 e A elevado a 1. 3A e 4A ao quadrado são semelhantes? Não são semelhantes. Por quê? Porque aqui eu tenho A elevado na 1 e aqui eu tenho A elevado ao quadrado. Quer dizer que o A está se multiplicando 2 vezes. E aqui o A está se multiplicando
uma vez. Então, quer dizer que não são iguais, não são semelhantes. O 5x ao quadrado y ao cubo e 7x ao quadrado y ao cubo são semelhantes? São sim. Por quê? Porque o meu x está elevado ao quadrado e aqui também. E o meu y está elevado ao cubo e aqui também. Então, às vezes, tem pegadinha nas provas que estão invertidas os numerozinhos aqui de cima. Pode estar, por exemplo, x ao cubo e y ao quadrado. E aí, às vezes, a pessoa diz que é semelhante e não é, né? Por quê? O x tem que estar com o 2 como expoente. E o y tem que estar com o 3 como expoente para ser semelhantes. Então, quando aparecer um monômio grande, assim como esse, tem que prestar atenção e olhar bem se o x, qual o número que o x está elevado e qual o número que o y está elevado, para comparar com outro monômio para ver se são semelhantes, certo? Adição de monômios, adição e subtração de monômios. Vocês vão apenas somar e diminuir a parte de números e a parte de letras, que é a parte literal, vocês vão manter. Então, ó, adicionaremos os coeficientes entre si e manteremos a parte literal. Então, quando eu tenho mais e menos, que é adição e subtração, vocês vão somar e diminuir os números e vão manter a parte de letras. Por exemplo, 4 mais 5 é 9. Estão vendo que esse x não tem número? Pois é, ele tem um 1 aqui na frente, mas nós não estamos vendo. Então, vai ser 9 menos 1, 8. E como eu tenho x, eu vou repetir a parte de letras. O exemplo 2. 100 menos 10. Estão vendo que eu tenho monômios semelhantes? Então, eu só posso diminuir e somar quando esses monômios são semelhantes. Por isso que é importante vocês saberem o que é semelhante e o que não é. Porque na hora de fazer os cálculos, você só vai poder somar, diminuir, multiplicar e dividir monômios quando eles forem semelhantes, tá? Principalmente em adição e subtração. Já na multiplicação e divisão tem uma exceção e eu já vou explicar. Então, eu tenho 6x ao cubo e y ao quadrado, elevado à quarta potência. E aqui eu tenho menos 10x ao cubo, y elevado à quarta potência. Então, vou diminuir a parte de números, que são meus coeficientes, 100 menos 10, 90. Como são semelhantes, ó, estão vendo? Eu só vou repetir a parte de letras, que é a minha parte literal. Prof, Então, daí aqui quando não for semelhante, como que fica o resultado? Daí, quando for semelhante, geralmente, quando for semelhante em casos de adição e subtração, Quando não por exemplo, for, vai aparecer... Quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho 3 monômios? Pode acontecer isso que você falou, mas quando um monômio só for diferente. Por exemplo, assim, ó. Vamos dizer que aqui é 4x mais 5x e no lugar desse x seja um y. Então, o que você vai fazer? Você vai repetir, somar o que está igual, né? 4x mais 5x vai dar 9x. E esse y imaginário aqui, você vai repetir no final. Aí o resultado vai ser 9x menos y, tá? Então, quando aparecer mais de 2 monômios, se aparecer 2, não tem como somar e diminuir, tá? Se ele não for semelhante, você não faz nada. Mas se aparecer, nesse caso aqui, que nem a prof falou, por exemplo, 4x mais 5x menos y, então você pode resolver o que for igual e repetir o que for diferente, tá? tá. Então, aqui. Redução de termos semelhantes. É quando nós estamos somando, é o que nós acabamos de fazer lá atrás, quando nós somamos ou diminuímos esses monômios. Essa parte aqui eu vou pular,
porque a prof não vai colocar na prova. E como eu tenho mais os polinômios para revisar, então, tá? A prof não vai colocar na revisão. Então, nós já temos a multiplicação de monômios, que eu só vou passar bem rápido pelas operações, para a gente já passar para polinômios. Que polinômios a gente só vai revisar essa parte de semelhante, a classificação dos polinômios. Quanto tempo eu tenho, Paulo? Menos de 10 minutos, Gi. Não, mas eu consigo. Então, aqui, ó, na multiplicação de monômios, eu tenho que multiplicar os coeficientes, que são as partes de números, e vou somar a parte de letras. Por exemplo, ó, na multiplicação de monômios, multiplicamos entre si os coeficientes, assim como a parte literal. Lembre-se da regra de potenciação. Numa multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei tudo. 6 vezes 2. Só um pouquinho. Ó, aqui eu multipliquei 6 vezes 3, 18. Esse 2, olha, gente, eu não entendi o que eles fizeram aqui, porque era 6 vezes 2, 12, né? Vezes 3, ia ser 12 vezes 3. E aqui o resultado deu 18x y ao quadrado. Então, esse resultado aqui, ó, não tá correto, do 18, tá? Só que isso aqui a prof pegou da internet e não reparou na hora, certo? Mas esse resultado é 18 aqui, tá errado. Porque aqui eu vou multiplicar todos os meus coeficientes. Então, vai ser 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 3 vai ser 36, né? Então, aqui não é 18, seria 36. Vamos conferir a parte de letras, ver se está correta. Eu preciso somar tudo que tem x. Então, x ao quadrado mais x elevado na quarta vai dar 6. Então, aqui está certo. Como aqui não tem o y, não vou somar nada. Esse y aqui elevado na 1 e esse y elevado na 1 vai dar 2. Então, esse y com esse y vai dar 2. 4 vezes 7, 28. Esse aqui está correto. Vou somar tudo que tiver x. 1 mais 2 vai dar 3. O y mais esse y aqui, que é 1, mais esse 2 vai dar 3. E o z eu vou repetir, certo? Então, eu multiplico tudo que for a parte de números e vou somando as letras iguais. Então, somo todos os expoentes de x e somo todos os expoentes de y. Se não tem com que somar, eu vou repetir como eu fiz aqui com o z, tá? Então, a divisão de monômios é a mesma coisa, que era aqueles exercícios que vocês tinham. Agora, a prof vai compartilhar com vocês